Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O tempo passou lentamente. O Anshon passou seu tempo cultivando enquanto esperava pacientemente que as armas de aço Otis forjadas a frio fossem concluídas. Mas 10 dias depois, uma notícia repentina das fronteiras abalou a capital. Yao Guanyi, um famoso general do Grande tão conhecido por seus esquemas de inteligência, o terceiro filho do velho mestre Yao. Quando o Hou cruzou a fronteira e pisou na fronteira da Grande Tang, ele abruptamente liderou seu exército para fora de seu local de implantação sem nenhuma razão aparente e apareceu no local de implantação do segundo filho do Duque Jiu, Huan Yan. Mas o mais bizarro sobre a situação foi que o general Huan Yan, que estava mais próximo do ponto de invasão e deveria estar protegendo sua localização, mudou seu acampamento 25 quilômetros antes da invasão dos Hou. Assim, uma visão tão bizarra apareceu pela primeira vez nas fronteiras. O general que deveria estar guardando sua localização estava observando a batalha por trás, enquanto o general que não deveria ter aparecido no local assumiu a posição do general guarda para destruir o exército invasor Hou. Nos séculos desde a criação da Grande Tang, nunca uma visão assim apareceu antes. Os envolvidos no incidente, Yao Guang e Huan Yan, estavam se mantendo em silêncio sobre o assunto. No entanto, esse bizarro incidente de agressão causou um grande alvoroço na capital. Antes que a invasão Hou pudesse causar qualquer dano, ela já havia sido destruída pelo exército da Grande Tang. Nesse aspecto, o incidente de assalto foi apenas uma escaramuça insignificante na fronteira, não vale a pena mencionar. No entanto, aqueles na capital não eram tolos. O terceiro filho do velho mestre Yao, Yao Guanyi, e o segundo filho do Duque Jiu, Huan Yan, estavam envolvidos no assunto, e considerando o fato de que o rei Song e o rei Qi estavam em uma guerra política acirrada no momento, a situação definitivamente não era tão simples quanto parecia. Até os tolos poderiam dizer que se Huan Yan não tivesse recuado coincidentemente 25 quilômetros de sua região de implantação antes do aparecimento de Yao Guanyi, o significado do assunto seria completamente diferente. Independentemente da verdade, apenas o significado político por trás do clã Yao e Yuan trabalhando juntos para repelir os invasores abriu muitas pistas sobre o relacionamento entre os dois. As pessoas não acreditam no que você diz, elas só acreditam no que veem. Mas agora, quando o exército de Yao Guanyi apareceu na zona, Huan Yan tomou a iniciativa de evitar as suspeitas e recuou 25 quilômetros para ficar longe do campo de batalha. Isso fez com que todo o incidente fosse um show de um homem só por parte de Yao Guanyi, e ele acabou derrubando os Hou no lugar de Huan Yan. Até os tolos conseguiam perceber o quão intencional era o caso e o esquema que estava por trás dele. Independentemente do que o clã Huan estivesse fazendo, Huan Yan usou suas ações para mostrar a atitude do clã Huan. Yao Guanyi, um velho veterano intrigante da corte real, nunca havia perdido no passado. Ele criou sozinho a rixa entre os Song e os Qi e despojou o rei Song de seus confiáveis ajudantes. Pela primeira vez, na fronteira, ele sofreu uma derrota esmagadora no campo em que era especialista. Além disso, ele perdeu de uma forma extremamente tola, fazendo de si mesmo um grande motivo de chacota. Ótimo! Quando a notícia chegou à residência do rei Song, o rei Song abruptamente bateu a mão na mesa. Toda a preocupação e frustração que ele acumulou nos últimos dias desapareceram junto com aquela pancada. Neste momento, o rei Song sentiu-se extremamente relaxado. Huan Yan, eu não julguei você errado. Eu não julguei o clã Huan errado. Enquanto eu tiver a assistência do clã Huan e do Duque Jiu, mesmo que todos me traíssem e saíssem do meu lado, o que eu tenho a temer? Sentado no salão principal, a alegria transbordava do rosto do rei Song. Essa foi a notícia mais positiva que ele ouviu nesse meio mês. Huan Yan usou suas ações para expressar a atitude e posição do clã Huan. Neste momento, as dúvidas finais que o rei Song tinha dele desapareceram junto com o vento. Vossa Alteza, eu não disse que Huan Yan não iria traí-lo? No fundo do assento do rei Song, Lu Ting olhou para o rei Song com um sorriso. Ele estava vestido com uma túnica azul e segurava um leque na mão. Acadêmico Lu, você pode dizer o que quiser sobre o assunto. O rei Song pressionou as alças da cadeira e se levantou do trono. Gostaria de ver o que o rei Qi pensa sobre o assunto. Aquele bastardo. Eu quase caí nos truques dele. Lembrando de tudo o que tinha acabado de acontecer, o rei Song ainda estava traumatizado. O rei Qi e Yao Guanyi tinham roubado muitas pessoas do seu lado. Às vezes, ele não conseguia deixar de duvidar de todos ao seu redor, incapaz de encontrar humor para comer. Depois de viver na corte real por tanto tempo, o rei Song estava bem ciente do que seus subordinados pensariam se fossem submetidos a seus palpites delirantes. Não seria exagero dizer que todos poderiam deixá-lo por causa disso. Ele estava a apenas um passo daquilo, mas bem antes da beira do penhasco, Huan Yan o acordou. Enquanto Huan Yan e todo o clã o apoiassem, ele ainda não havia perdido. Ele ainda teria uma oportunidade de fazer um retorno. Foi um fracasso total da facção do rei Qi nesta batalha.
Enquanto pensava assim, ele se virou para olhar para o velho mordomo. Embora este último estivesse plácido e fosse impossível ver qualquer emoção em seu rosto, ele logo entendeu o significado por trás do olhar de seu mestre. Vossa Alteza, seu velho servo admite que errou. Eu estava muito cético sobre esse assunto e prejudiquei o clã Yuan. Se possível, eu gostaria de ir em frente e me desculpar diretamente com o general Yuan. O velho mordomo disse calmamente. Naquela época, foi ele quem convidou Wang Yan para a residência do rei Song. Foi ele também quem disse ao rei Song quando ele escolheu confiar em Wang Yan para não confiar muito nos outros, e a verdade poderia ser determinada no futuro. Os fatos provaram que tudo não passava de um plano de Yao Guan Yi e do rei Qi para incriminar o clã Yuan, e que Wang Yan era um subordinado confiável. Mesmo que estivesse errado, o velho mordomo não estava deprimido nem um pouco. Em vez disso, ele se sentia feliz pelo rei Song. O que você está pensando? Essa era minha intenção naquela época e não tinha nada a ver com você. Eu vou limpar minha própria bagunça, então não há necessidade de você procurar o Wang Yan. Quando o aniversário do Duque Gil chegar, eu mesmo vou me desculpar com ele e explicar isso a ele. O rei Song acenou com as mãos. O fato de Wang Yan saber que ele tinha que recuar 25 quilômetros mostrou que o clã Yuan não estava completamente alheio ao assunto. No mínimo, eles sabiam que o rei Song suspeitava deles. O rei Song não era uma pessoa irresponsável. Já que ele tinha cometido um erro, ele não jogaria a culpa nos outros. Vossa Alteza, não se preocupe com isso. O Duque Gil não se incomodaria com isso. Eu acompanharei Vossa Alteza quando chegar a hora. Vendo essa cena, Lu Ting riu baixinho. Esse era o rei Song que ele conhecia. Mesmo que ele pudesse ficar cego por um momento de loucura, ele logo perceberia seus próprios erros e admitiria suas próprias falhas corajosamente. Dada sua identidade como membro da realeza, essa qualidade dele era extremamente preciosa e rara. Essa também era a razão pela qual ele era tão leal ao rei Song. No entanto, Vossa Alteza, você não acha que há algo estranho nisso? Rindo, Lu Ting disse abruptamente. A natureza de Wang Yan tende a ser direta e inflexível, então como ele saberia que a tropa de Yao Guan Yi traria sua tropa para sua área de implantação? Além disso, como ele poderia saber que o inimigo atacaria e escolheria recuar 25 quilômetros de antecedência? Isso não é algo que ele é capaz de fazer. Se Wang Yan fosse tão flexível e astuto, Yao Guan Yi não teria escolhido afastar o clã Yuan dele e sofrer um fracasso tão grande na fronteira em troca, se tornando motivo de chacota para todos os outros. Você está dizendo que... O corpo do rei Song estremeceu. O lembrete de Lu Ting o deixou em contemplação. Ele estava apenas muito feliz com o assunto, e não se preocupou em pensar nas partes bizarras do assunto. De fato, este não era o primeiro dia que ele e Lu Ting conheciam Wang Yan. Ele estava bem ciente de como Wang Yan operava. As ações de Wang Yan, que fizeram com que Yao Guan Yi fosse desonrado, eram realmente incomuns para ele. Será que essas são as intenções do Duque Gil? Pensando no assunto, ele só podia atribuir o assunto ao respeitado velho mestre do clã Yuan. Se essas não fossem as intenções de Wang Yan, só poderia ser o velho mestre Yuan o guiando de suas costas. Além disso, Wang Yan só ouvia as palavras do velho mestre. O Duque Gil sobreviveu e ficou no topo da corte real por décadas. Mesmo depois de se aposentar, ele foi convidado para a Embaixada dos Quatro Quartos e o imperador também o consultava frequentemente sobre política. Eu também esperava que ele fosse o escolhido. Mas esquemas e lutas políticas não são a especialidade do Duque Gil. Além disso, não importa o quão incrível o velho mestre seja, ele fica na Embaixada dos Quatro Quartos o tempo todo e raramente sai. Se sim, como ele poderia saber que Yao Guan Yi iria liderar seu exército para a zona de implantação de Wang Yan? Lu Ting disse. Não é o velho mestre? O rei Song franziu a testa. Ele pensou que já tinha chegado à resposta, mas Lu Ting refutou suas palavras. Se não foi o velho mestre, quem mais poderia ser? Yao Guan Yi não era uma pessoa comum, e nem todos conseguiam vencê-lo em uma batalha de inteligência e fazer dele um motivo de chacota. Sem mencionar que o sujeito não conseguiu dizer nada sobre o grande revés que sofreu. Ninguém do clã Yuan parecia possuir tal habilidade. O filho mais velho do Duque Gil, Wang Zhen, era um oficial da corte e também um nobre. Ele frequentemente ia à corte real para discussões e também era habilidoso em política, então era possível que ele fosse o escolhido. No entanto, ele era um oficial acadêmico em vez de militar. Ele praticamente não sabia nada sobre o exército, desnecessário dizer, aconselhou Wang Yan sobre o aspecto. O filho mais novo, Wang Jian, estava servindo como instrutor na Montanha do Dragão Celestial e ele era um idiota. O resto deles eram mulheres. Quem poderia ser aquele que aconselhou Wang Yan? Além disso, seus meios eram profundos, mas simples. Apenas se movendo 25 quilômetros para trás, ele conseguiu fazer o plano do inteligente Yao Guan Yi desmoronar e se tornar motivo de chacota. Além do mais, ele não conseguiu reclamar sobre o assunto.
Sua habilidade de discernimento, seus pensamentos e seus meios eram de primeira classe. Se tal pessoa o ajudasse, seria como equipar um par de asas, permitindo-lhe voar para alturas ainda maiores. Devido à caça furtiva de Yao Guanyi e do Rei Qi, quase todos os seus ajudantes deixaram seu lado. Isso deixou o Rei Song ainda mais ciente do fato de que lhe faltava um talento do calibre de Yao Guanyi ao seu lado. Lu Ting era um excelente estrategista, mas ele era apenas adepto de análise. Ele não tinha a habilidade de elaborar planos para lidar com os outros, e portanto, ele ainda estava significativamente distante da pessoa que guiou Wang Yan. Quem poderia ser? O Rei Song desenterrou todas as pessoas que conseguiu lembrar, mas não conseguiu identificar ninguém. Vossa Alteza, você se esqueceu de que existe uma pessoa assim perto de Wang Yan. Lu Ting disse. Quem? O Rei Song levantou a cabeça e perguntou imediatamente. Vossa Alteza esqueceu que o terceiro jovem mestre da família de Wang Yan? Vossa Alteza enviou um presente a ele não muito tempo atrás. Lu Ting sorriu significativamente. Você quer dizer ele? O Rei Song ficou surpreso. Ele finalmente sabia para quem Lu Ting estava apontando. Impossível. Embora Lu Ting tenha dito que era aquele velho mestre da facção oposta, o Rei Song não ficaria tão surpreso. Afinal, Lu Ting estava dizendo que um garoto adolescente era capaz de se igualar a um veterano estrategista de primeira linha. O Rei Song achou a situação inacreditável. Como um adolescente poderia ver através dos planos de Yao Guanyi e aconselhar seu pai a incontáveis milhas de distância? Estou levantando uma possibilidade. Lu Ting disse. Vossa Alteza esqueceu de que aquele que ri no final é o vencedor e do incidente com Bonshuo? Esses dois incidentes também não parecem ter sido feitos por um adolescente. As palavras de Lu Ting atingiram o cérebro do Rei Song como um raio. Naquele instante, o Rei Song sentiu-se indescritivelmente chocado. De fato, se alguém dissesse que esse assunto não parecia ser obra de um adolescente, então o que o terceiro Gongyi da família Yuan fez antes parecia obra de uma criança comum? O Rei Song relembrou as palavras de Lu Ting mais uma vez. A luta no pavilhão da vasta garça entre Yuan e Yao poderia realmente ter sido intencionalmente desencadeada por uma das partes? Se isso fosse verdade, então o incidente foi realmente chocante. Claro, isso era apenas uma conjectura. Assim como Lu Ting disse, era apenas uma possibilidade. Mesmo assim, isso foi suficiente para que o nome Yuan Shong fosse inscrito profundamente no cérebro do Rei Song. Será o aniversário do Duque Gil em breve. Não importa o que aconteça, tenho que conhecer esse Yuan Shong pessoalmente. Nesse momento, uma forte curiosidade sobre Yuan Shong surgiu na mente do Rei Song. Droga! Aquele inútil! Ao mesmo tempo, na majestosa residência dourada do Rei Qi, rugidos furiosos perfuraram os céus ao lado de vários pilares dourados. Naquele instante, relâmpagos e trovões ressoaram nos céus acima da residência do Rei Qi. Estranhamente, esse relâmpago estava limitado apenas à área de centenas de metros acima da residência do Rei Qi, e seus arredores não foram afetados em nada. Yao Guanyi. Você me decepcionou. A decepção e a ira do Rei Qi eram difíceis de expressar por meras palavras. Antes de sua partida, Yao Guanyi o havia assegurado várias vezes que nada daria errado com o plano. Considerando a reputação do velho mestre Yao e os resultados passados de Yao Guanyi, o Rei Qi suprimiu sua raiva e ignorou o fracasso no pavilhão da vasta garça. No entanto, pensar que essa seria a explicação que Yao Guanyi teria para ele. Yao Guanyi não apenas falhou em dividir os clãs Yuan e Song, como ele alegou que faria, como suas ações ridículas também fizeram do Rei Qi um dos alvos de chacota da capital. Yao Guanyi era seu subordinado e ele sempre o considerou um de seus membros e assessores de confiança. O fracasso de Yao Guanyi foi tão bom quanto o seu próprio fracasso. Agora mesmo, o bando na capital provavelmente estava olhando para ele como uma piada. O Rei Qi era uma pessoa arrogante que não conseguia aceitar o fracasso. Como ele poderia tolerar tamanha humilhação? Onde está Yao Guanyi? Traga-o aqui. A ira do Rei Qi não pôde ser aplacada. As centenas de pessoas na residência do Rei Qi não ousaram dizer uma palavra diante de tal Rei Qi. Use meu token para invocar Yao Guanyi. Eu quero arrancar a cabeça dele. O berro furioso do Rei Qi ecoou por toda a residência. Um momento depois, um corcel de guerra deixou a residência em direção às fronteiras. Residência do Duque de Ei, residência do Duque de Su, residência do Duque de Lin, residência do Duque de Zhen, residência do Rei Yan, residência do Rei Shu, residência do Primeiro-Ministro. O assunto causou uma grande repercussão entre os altos escalões da Grande Tang e os nobres. No entanto, ninguém sabia que, naquele momento, como a pessoa envolvida no incidente, Yao Guanyi estava sentindo o impacto do incidente muito mais profundamente do que qualquer outra pessoa. Impossível. Isso é impossível. Perto da fronteira, Yao Guanyi estava cavalgando nas costas de uma montaria. Em seu caminho de volta para a capital, ele atravessou floresta após floresta, mas seus olhos estavam sem ânimo. Ele foi um vencedor na batalha contra os HU.
Ele derrotou os estrangeiros Baizui sem muitas baixas. No momento da morte, Yao Guanyi podia ver claramente a incompreensão em seus rostos. Ele não deveria ter sido o único a enfrentá-los. Não deveria ter sido assim. Não foi isso que prometeram. Yao Guanyi podia ver claramente as expressões passando por suas mentes através de seus olhos. Se fosse em qualquer outro momento, Yao Guanyi se deliciaria com o espanto deles. No entanto, como vencedor, Yao Guanyi não sentiu a menor alegria. Isso porque Yao Guanyi sabia que em outro campo de batalha, na batalha contra Wang Yan e o clã Wan, ele já havia perdido completamente. Além disso, Yao Guanyi geralmente se orgulhava de suas estratégias impecáveis, mas desta vez ele nem sabia como havia perdido. Isso não deveria ser assim, isso não deveria ser. Como eu falei? Yao Guanyi murmurou sem alma. Onda após onda de pensamentos colidiram em sua mente, e todos eles estavam relacionados a esse incidente. Antes de executar o plano, ele imaginou a situação inúmeras vezes, considerou todas as possibilidades e confirmou cada detalhe para que não houvesse nenhuma falha em seus planos. Não importa o quão incrível Wang Yan fosse, era impossível para ele compreender que essa escaramuça nas fronteiras era uma manobra contra ele. Yao Guanyi lembrou-se do relatório que seu batedor lhe havia relatado pouco antes de liderar seu exército em direção ao local de implantação de Wang Yan, quando ele estava a meio dia de viagem de distância. Tudo está normal. O exército de Wang Yan ainda está no acampamento e não há nenhum movimento bizarro. Esses batedores eram experientes e tinham sido seus fiéis ajudantes por décadas. Foi devido a essa notícia que ele estava confiante de que seu plano daria certo. No entanto, Yao Guanyi nunca imaginou que tudo o que o esperava era um acampamento vazio quando ele apareceu no local de implantação de Wang Yan. Por alguma razão inconcebível para ele, a pessoa em questão, Wang Yan, estava olhando para ele a 25 quilômetros de distância. Yao Guanyi ficou pasmo. Independentemente de estar disposto ou não, quando os Agao apareceram diante dele, Yao Guanyi sabia que não tinha outra escolha. Ele só poderia derrubar os estrangeiros com seu exército, tomando assim o lugar de Wang Yan. Nessa luta, ele perdeu completamente. O plano de dividir o clã Song e o clã Wan criando a fachada da parceria dos Yao e Yuan falhou completamente. Era difícil para ele imaginar a raiva do Rei Qi. Quem foi que preparou essa armadilha para ele? Yao Guanyi estava extremamente agitado. Wang Yan sabia de tudo? Impossível. Se ele tivesse tais capacidades, ele não teria persuadido o Rei Qi a permitir que ele conduzisse essa série de ações para desenterrar a facção do Rei Song. Então quem mais poderia ser? Quem era aquele que estava escondido atrás e viu através de seu plano, guiou Wang Yan e secretamente armou essa armadilha para ele? Naquele instante, suor frio encharcou as costas de Yao Guanyi. Depois de anos de lutas políticas na corte real, esta foi a primeira vez que ele sentiu um desconforto tão intenso. No momento em que pensou que havia um estrategista tão inteligente, que não era de forma alguma inferior a ele, escondido nas sombras para ajudar o clã Wan, Yao Guanyi sentiu medo, como se houvesse uma adaga em suas costas naquele exato momento, dificultando sua alimentação ou sono em paz. Yao Guanyi, você calculou mal. Por outro lado, neste momento Wang Yan estava se sentindo extremamente feliz. O acampamento de Wang Yan havia batido gado e preparado vinhos maravilhosos para uma celebração. Wang Yan havia passado ordens para recompensar os homens. Embora a batalha tenha sido travada por Yao Guanyi, Wang Yan estava ainda mais animado do que o próprio Yao Guanyi. Todos pensaram que, como Wang Yan e Yao Guanyi eram ambos oficiais da corte real, Wang Yan estava feliz por Yao Guanyi. No entanto, não era isso que Wang Yan estava pensando. Wang Yan não tinha muito talento para política e governança. É por isso que Wang Yan estava completamente alheio quando Yao Guanyi conspirou contra ele no pavilhão da Vasta Garça, assim como quando ele secretamente deixou a capital para as fronteiras para lidar com ele. No entanto, isso não significava que quando os Agao cruzaram a fronteira e seus batedores detectaram que Yao Guanyi havia desobedecido às ordens militares de mover seu exército em direção ao seu local de implantação, ele ainda não tinha consciência do que estava tentando fazer. Era uma lei militar para os exércitos do Grande Império Tang que eles não deveriam recuar quando enfrentassem a invasão de uma tribo estrangeira. Eles tinham que arcar com a responsabilidade de destruir e mandar de volta os inimigos invasores para proteger as terras da Grande Tang. Aqueles que desobedecessem a essas ordens seriam condenados à morte. Independentemente de estar disposto ou não, se o exército de Yao Guanyi aparecesse aqui durante a invasão de Agao, Wang Yan teria que colaborar com Yao Guanyi para expulsar os invasores dos territórios da Grande Tang. Ele não tinha rancor de Yao Guanyi, mas os dois também não eram tão próximos. As ações de Yao Guanyi eram muito intencionais. Se não fosse pelo lembrete de seu terceiro filho, Wan Shong, e se ele não tivesse ficado de olho na situação, ele teria caído na armadilha de Yao Guanyi. O clã Yao e Yuan deixam de lado seus rancores anteriores para trabalhar juntos. No momento em que pensou na possibilidade de tal rumor se espalhar pela capital e no tumulto que causaria, Wang Yan não conseguiu evitar suar profusamente.
Seu terceiro filho Wan Chong disse que Yao Guanyi estava intencionalmente mantendo silêncio no pavilhão da vasta garça para machucá-lo naquela época, mas Wang Yan não acreditou nele. No entanto, após esse incidente, ele não teve a menor dúvida sobre suas palavras. Chong'er. Como ele sabia de tudo isso? Vestido com sua armadura de batalha, Wang Yan virou-se para olhar para o norte. A agitação e excitação que ele havia sentido antes desapareceram completamente e o que as substituiu foi esse único pensamento. Havia simplesmente muitas dúvidas na mente de Wang Yan naquele momento. Seu terceiro filho, Wan Chong, era apenas uma criança de 15 anos. Ele era rebelde e imoral. Ele não apenas violentou uma moça inocente, como também houve muitas ações dele que o deixaram desapontado. Wang Yan não conseguia compreender como Wan Chong, um mero garoto de 15 anos, conseguia saber que Yao Guanyi estava conspirando contra ele e, mais ainda, a forma que a trama de Yao Guanyi tomaria. Yao Guanyi não era uma pessoa comum. Wang Yan não conseguia compreender como uma criança pequena como Wan Chong saberia de um segredo militar tão confidencial. Se não fosse pela ordem militar para que ele permanecesse no acampamento, Wang Yan realmente desejava voar de volta para a capital para interrogar Wan Chong. A carta que enviei já deveria ter chegado à capital. No topo do pico, a capa de Wang Yan tremulava junto com o vento. Olhando para o céu escuro, seus olhos brilhavam com incerteza. Poucos dias atrás, ele havia enviado uma carta de volta para a capital, e agora, Wan Chong deveria tê-la recebido. A transformação do aço-oz em armas ainda estava em andamento. Assim como antes, Wan Chong retornou para casa logo após observar o processo de forjamento a frio. Mãe! Wan Chong abriu as portas e cumprimentou sua mãe logo após entrar na residência. No entanto, no momento seguinte, ele foi pego de surpresa pela visão diante dele. O salão principal geralmente vazio estava atualmente cheio de muitas figuras diferentes. Nenhuma dessas pessoas estava dizendo nada. Ao ouvir a voz de Wan Chong, todos eles viraram seus olhares. Mãe! Tio grande! Tia grande! Tio! Prima! Olhando para aqueles rostos que normalmente nunca apareceriam aqui, o coração de Wan Chong pulou uma batida. De repente, uma sensação de trepidação o preencheu. Havia muita gente, mas estava tudo muito quieto. Além do aniversário de seu avô, Wan Chong nunca tinha visto tantas pessoas reunidas na residência da família Wan antes. Especialmente para seu tio mais velho, ele estava sentado no assento principal do salão com uma expressão ilegível. Será que há algum desenvolvimento com o relatório que o velho mestre do clã Yao enviou ao imperador? O coração de Wan Chong batia furiosamente. Assim como ele estava se sentindo nervoso por uma formação tão massiva diante dele, a visão diante dele escureceu de repente. Ele sentiu seu corpo sendo abraçado firmemente por uma figura que de repente correu em sua direção. Chong'er. Wan Chong queria lutar e retaliar, mas ao ouvir aquela voz gentil em seu ouvido, seu corpo relaxou. Era sua mãe. Chong'er, seu pai disse tudo na carta. Minha criança, você finalmente cresceu. A mãe te fez mal no passado. As lágrimas da mãe Wan escorriam por suas bochechas até o peito de Wan Chong. Esta foi a primeira vez que Wan Chong a viu ficar tão agitada desde sua reencarnação. Wan Chong ficou surpreso. Olhando por cima do ombro da mãe, ele viu uma carta na mesa não muito longe, e nela havia uma caligrafia extremamente familiar. É a letra do pai. Muitos pensamentos passaram pela mente de Wan Chong. Ele tinha adivinhado algo, e estendeu as mãos para abraçar sua mãe em troca. Mãe! Wan Chong finalmente entendeu por que tantas pessoas estavam reunidas aqui hoje. Depois de tanto tempo, finalmente chegaram notícias do lado do pai? Pela reação da mãe, parecia que seus esforços não foram em vão. O pai finalmente decidiu ouvir seu conselho. Uma onda de calor fluiu para seu coração. A intensa pressão esmagadora que estava em seu coração todo esse tempo foi finalmente liberada. Shuhua, vamos deixar de lado o que vocês dois, mãe e filho, têm a dizer para depois. Temos coisas muito importantes sobre as quais precisamos questionar Chong'er. Temos que esclarecer com ele o assunto referente ao clã Yao, clã Wan e Rei Song. De repente, uma voz poderosa e autoritária soou em seu ouvido. Wan Chong levantou a cabeça e viu que no centro direto do salão principal, no assento mais prestigioso, um homem de meia idade na faixa dos 40 anos estava sentado no momento. Sua voz era severa e ele exalava uma pressão intimidadora só de estar sentado ali. Ele parecia uma pessoa extremamente racional, alguém que ocupava um cargo importante e crucial na corte real. Na verdade, ele realmente fez isso. Tio grande. Essa pessoa era o tio mais velho de Wan Chong, o Wan General. Em sua vida anterior, quando Wan Chong transcendeu para este mundo, ele não temia absolutamente nada, exceto por esse tio mais velho, de quem ele não era próximo. Existem algumas pessoas no mundo que induzem medo em outras quando atacam com raiva.
Ao mesmo tempo, também existem algumas pessoas cuja disposição natural induz medo em outras. O último tipo de pessoa parece incapaz de rir, e, quando faz, parece sinistro e assustador, uma visão ainda mais assustadora do que chorar. Seu tio mais velho era uma dessas pessoas. Na verdade, era bem possível que sua prima, Julian, tivesse herdado esses genes de seu tio mais velho, de modo que o Wanchong também tinha medo dela. Já que o tio grande disse isso, então vamos fazer assim. A senhora Wan soltou seu aperto com uma expressão um pouco envergonhada. Claramente, ela também estava com um pouco de medo do tio mais velho de Wanchong. Nesta era feudal, o irmão mais velho possuía uma posição superior à dos irmãos mais novos, equivalente ao pai. Como o filho mais velho, o Anjin possuía a maior palavra dentro do clã Wan. Essa qualidade se aplicava à tia mais velha, ao tio mais novo e aos outros de Wanchong também. Há um ditado que diz: respeite o seu irmão mais velho como se fosse o seu pai. Ninguém ousou refutar as palavras do tio grande. Todos pareciam ansiosos, exceto Wan Juyan, que permaneceu calmo em comparação. Ela piscou os olhos maliciosamente e secretamente fez um sinal de positivo para Wan Chong, encorajando. Wan Chong, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Seu pai de repente mudou seu acampamento e exército para 25 quilômetros, e evitou o estratagema de Yao Guan e dessa forma. Seu pai alegou que era seu crédito e que você foi quem pediu para ele fazer isso. Isso é verdade. O Anjin olhou fixamente para Wan Chong enquanto perguntava sobre o assunto na fronteira. Naquele instante, os olhos de todo o clã Wan na sala estavam reunidos em Wan Chong. Todos estavam curiosos para ver como Wan Chong responderia a essa pergunta. Embora a mãe de Wan Chong já tivesse explicado tudo a eles, a multidão parecia incapaz de acreditar que era obra dele. Na verdade, até mesmo seu prima, Wan Juyan, também estava um pouco duvidosa. Afinal, isso era um grande contraste com suas ações anteriores. O que ele fez dessa vez foi simplesmente chocante demais. É verdade, eu pedi para ele fazer isso. Wan Chong ficou em silêncio por um momento antes de levantar a cabeça para encontrar o olhar de todos e acenar com a cabeça seriamente. Essas poucas palavras simples causaram uma tempestade nas mentes de seus ouvintes. Os olhos dos espectadores eram complicados. Embora o pai de Wan Chong tivesse explicado o assunto em outra carta para eles, a explicação simplesmente soou inconcebível demais para eles. Ainda assim, foi muito chocante para eles ouvir Wan Chong admitir isso. O que está acontecendo? O rosto do tio mais velho de Wan Chong ainda estava impassível quando ele perguntou friamente. Wan Chong, não precisa ficar nervoso. Seu tio-avô não está interrogando você. Ao lado, a tia mais velha de Wan Chong, Wan Rushuan, disse. Você pode não saber, mas o assunto da fronteira causou um grande alvoroço na capital. Poucos dias atrás, Yao Guanyi liderou seu exército até o local de implantação de seu pai em uma tentativa de criar a fachada de que o clã Wan e o clã Yao deixaram de lado seus rancores para trabalhar juntos. Foi uma sorte que seu pai tenha ouvido suas palavras e recuado 25 quilômetros para trás com seu exército com antecedência, pegando Yao Guanyi e o clã Yao de surpresa e livrando-o de todas as suspeitas. Seu pai explicou tudo isso na carta e declarou que era seu crédito que nosso clã Wan tivesse conseguido derrotá-los na batalha contra o clã Yao. Wan Chong, você contribuiu muito para o nosso clã Wan. O Wan Chong era apenas um garoto de 15 anos, e não havia uma única pessoa no clã Wan que não temesse o irmão mais velho de Wan Rushuan. O Wan general, sabendo desse fato, Wan Rushuan abriu um sorriso alegre na tentativa de aliviar a atmosfera pesada. Fora isso, era a intenção do seu avô que todos nós estivéssemos reunidos aqui para compreender mais sobre a situação de você. Você é um membro meritório do clã Wan, então não há necessidade de ficar nervoso. Ao ouvir as palavras da tia grande, o coração de Wan Chong pulou uma batida e sua atenção foi despertada. Se ele se lembrava corretamente, seu avô estava atualmente estacionado na Embaixada dos Quatro Quartos para apoiar as políticas do imperador a qualquer momento. Durante todo esse tempo, ele nunca se preocupou com esse tipo de assunto pequeno. Aparentemente, o caso na fronteira atraiu sua atenção. Ou melhor, para ser mais específico, Wan Chong atraiu sua atenção. Entre a atual geração mais jovem do clã Wan, apenas o irmão mais velho e o primo mais velho de Wan Chong atraíram a atenção do avô. Esta foi a primeira vez que ele foi reconhecido pelo avô. Wan Chong olhou para sua mãe, apenas para ver seu rosto corado. Parecia que ela sabia desse assunto com antecedência. Isso é ótimo. Wan Chong cerrou os punhos em agitação. Esta foi realmente uma recompensa inesperada. Embora o avô já estivesse avançado em idade, ele ainda possuía uma posição inigualável no clã Wan. Toda a autoridade, posição, reputação e influência do clã Wan vieram da contribuição do avô na entronização do imperador naquela época. Na corte real, o avô ainda possuía uma quantidade imensa de influência. A razão pela qual o tio mais velho e o pai de Wan Chong ocupavam os cargos que ocupam agora também era devido à auréola do avô. A razão pela qual Yao Guanyi,
o velho mestre Yao e o rei Qi, um parente da família real, do clã Yao, tinham tanto medo do clã Wan e tentavam ao máximo separar o clã Wan do rei Song era por causa deste avô poderoso. Mesmo que ele tivesse se isolado na embaixada dos 4 quartos e raramente o mostrasse, ele ainda induzia medo em seus oponentes. No entanto, o que preocupava o Wanshong não era isso. Posso primeiro ler a carta que está na mesa? O Wanshong apontou para a carta branca sobre a mesa. Claro, esta é uma carta para você. A multidão na sala sentiu com a cabeça. O Wanshong pegou a carta, deu uma olhada e notou que o selo de ser havia sido removido. Parecia que todos os outros aqui já tinham lido o conteúdo. O Wanshong não ficou nem um pouco surpreso. O rei Song e o rei Qi eram atualmente os 2 reis mais prestigiados do grande império Tang, e inúmeros subordinados e generais poderosos estavam envolvidos em sua esfera de influência. Esse tipo de guerra interna entre facções era incomparavelmente perigoso, e estar envolvido nela era como pisar em gelo fino. O clã Wan também não foi uma exceção. Um único passo em falso poderia significar o desaparecimento de toda a sua autoridade, fortuna e prestígio da noite para o dia. Dado que o assunto com Yao Guan teve impactos de longo alcance, seria estranho se os membros do clã Wan não estivessem preocupados com esse assunto. Abrindo a carta e tirando-a de dentro, um monte de palavras poderosamente traçadas apareceu diante dele. Ele podia sentir uma leve agitação na caligrafia. É a letra do pai. Na carta, seu pai, Wan Yan, havia explicado toda a situação. Ouvindo as palavras de Wanshong, ao receber notícias dos movimentos de Yao Guan e de seu batedor, ele moveu seu acampamento para trás 25 quilômetros rapidamente. Não houve muito sobre o evento, e o que formou uma parte maior da carta foi Wan Yan perguntando ao Wanshong sobre o assunto. Por meio de suas palavras, Wanshong podia sentir a confusão de seu pai. Estava claro que havia muitos aspectos do assunto que ele não conseguia compreender. Como Wanshong sabia que Yao Guan iria machucá-lo? Como ele sabia quando o rei Song enviaria seu emissário para ele? Como ele sabia que os Agao invadiriam e que Yao Guan enviaria seu exército para seu local de implantação, pedindo-lhe assim para recuar 25 quilômetros com antecedência? Se o Wanshong tivesse feito uma aparência notável e sábia normalmente e altamente considerado pelo clã, não seria surpreendente para Wan Yan vê-lo exibir uma previsão tão incrível. No entanto, as ações de Wanshong sempre foram motivo de preocupação para ele. Na verdade, não muito tempo atrás, houve até rumores de que ele violentou uma moça. Isso era algo que nem mesmo os descendentes perdulários da capital fariam. Pense bem, para um Wanshong de repente possuir tamanha previsão e sabedoria, quem não teria dúvidas sobre isso? O Wanshong levantou a cabeça para escanear os rostos no salão principal. Tio Grande, prima, tia Grande, tio e todos os outros estavam em silêncio. Seus olhares expectantes estavam fixos nele. Esta foi a primeira vez que o Wanshong foi reconhecido por tantas pessoas no clã. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Wanshong, mas ele gradualmente se acalmou e, lentamente, seus pensamentos se tornaram mais e mais claros. Em sua vida anterior, até a queda completa do clã Wan, Wanshong nunca foi reconhecido pelo clã. Aos olhos de todo o clã, Wanshong era alguém que nunca poderia realizar grandes coisas. O clã Wan não era um clã comum. Em todas as planícies centrais, não havia muitos clãs que pudessem se igualar ao prestígio e poder do clã Wan. O Wanshong sabia que se pudesse receber a aprovação do clã, seria extremamente útil para seus planos futuros. Ele teria direito aos recursos do clã Wan, e isso incluía os de seu avô, tio-avô, tia-avô, tio pequeno, pai, irmão-avô, prima. Todas as suas forças, e elas somavam uma quantidade imensa. A força de Wanshong como indivíduo não era nada comparada a isso. Mas antes disso, ele tinha que ganhar a confiança de todos eles primeiro. Ele precisava da aprovação de todos os membros do clã. O primeiro plano de Wanshong de reverter o destino do clã Wan tinha dado certo. O que ele tinha que fazer em seguida era entrar no núcleo do clã, e esta era uma boa oportunidade para isso. Seu avô, que estava recluso na embaixada dos 4 quartos, raramente perguntava sobre os assuntos dos jovens. Embora aqueles que vieram dessa vez e perguntaram a ele sobre o assunto fossem os outros, Wanshong sabia que aquele atrás deles era seu avô poderoso. Os impactos potenciais do incidente na fronteira foram simplesmente grandes demais. A fuga não intencional do pai do estratagema de Yao Guan lhe salvou o clã Wan de uma calamidade potencial. Tal performance foi chocante demais. Isso não era algo que alguém da idade dele era capaz de fazer. Agora, seu avô não era o único. Provavelmente todos queriam saber como ele conseguiu realizar essa tarefa impossível. O Wanshong poderia facilmente inventar inúmeras desculpas, como em vários romanceis de Zekai, um especialista lhe contou sobre o plano do clã Yao, ou que ele acidentalmente ouviu falar do plano do clã Yao para lidar com o clã Wan, então ele avisou seu pai sobre isso com antecedência. Esse tipo de desculpa seria aceito por eles, mas fazer isso seria contrário ao seu objetivo principal. Ele queria entrar no núcleo da família e se tornar um membro altamente respeitado do clã. Assim,
ele tinha que mostrar todo o seu potencial e talento para que ele deixasse uma impressão inapagável dele em suas mentes. Tio velho, você se lembra do incidente em que Maizou usou meu nome para violentar uma moça não muito tempo atrás? O Anshong levantou a cabeça e olhou para o tio Wanzhen, que estava sentado no assento central, e perguntou calmamente. Eu lembro. O Wanzhen disse. Seu rosto ainda estava impassível, mas seu coração pulou uma batida e uma sensação bizarra de repente passou por sua mente. No clã Wan, ele era o filho mais velho. O velho mestre havia confiado quase toda a sua autoridade e influência a ele, garantindo-lhe assim uma posição inigualável no clã Wan. Não havia quase ninguém que não tivesse medo dele no clã Wan. Deixando de lado o Anshong, o Anju Yan e as outras crianças mais novas do clã, até mesmo o Anhu Xuans, Ao Shuhua e os outros anciões do clã tinham medo dele. O Anshong o encontrou algumas vezes, em todas as vezes, ele nem ousou respirar alto em sua presença e se encolheu para trás. Mas, dessa vez, esse inútil fracasso do clã Wan realmente ousou encará-lo sem o menor medo. Isso era algo que nem mesmo os irmãos mais velhos de Wanshong eram capazes de fazer. Este rapaz. O Wanzhen franziu a testa. Sinceramente, antes de vir aqui, ele não acreditava nas palavras que o Wanyan disse. Dadas as capacidades de Wanshong, era inimaginável para o Wanzhen que ele pudesse guiar o Wanyan. Havia uma grande possibilidade de que o Wanyan quisesse ajudar seu filho a chamar a atenção do velho mestre, portanto, ele usou esse incidente como plataforma para isso. Mas olhando para a atitude calma e casual de Wanshong, o Wanzhen ficou subitamente inseguro. Depois de estar no campo da política por décadas, ele era capaz de dizer se alguém estava realmente controlado ou fingindo estar calmo. O Wanshong que estava diante dele era realmente diferente do Wanshong que ele lembrava. O Wanshong conseguia discernir pela expressão do seu tio-avô que ele estava pensando. Para ser honesto, o Wanshong não gostava muito desse seu tio-avô. Ele tendia a se dar ares e frequentemente usava sua autoridade para menosprezar os membros da família. Ele sempre agiu com arrogância diante dos pais de Wanshong e os menosprezava. O Wanshong não gostava dele, e o Wanshong também sabia que ele não gostava dele, nem de seus pais, nem de seu irmão mais velho, nem de seu segundo irmão, nem de sua irmã mais nova. De toda a sua família. Se possível, o Wanshong preferiria que seu tio mais velho nunca aparecesse diante dele. Entretanto, deixando de lado sua atitude odiosa, a família Wan não tinha nenhum conflito com ele, nem é preciso dizer, rancor. Na maioria das vezes, os interesses de todos estavam alinhados. Tomando esse incidente como exemplo, se o pai de Wanshong acabasse caindo na armadilha de Yao Guanyi, o Wanyan não só perderia sua posição oficial, como o tio mais velho e todo o clã Wan também seriam implicados no assunto. Assim, mesmo que o tio grande odiasse seus pais, ele ainda correu para cá ansiosamente. Em tal momento, ele não esfregaria sal em suas feridas. Em vez disso, ele tentaria todos os meios possíveis para ajudar seu pai. Essa era a verdade do clã Wan. Embora houvesse alguns negócios obscuros dentro, todos vinham da mesma linhagem e todos eram descendentes do clã Wan. Eles estavam operando no mesmo barco e se algo acontecesse, todos seriam afetados. Portanto, independentemente de Wanshong gostar ou não de seu tio mais velho, enquanto Wanshong quisesse mudar o destino do clã Wan, bem como o destino das planícies centrais, Wanshong precisava persuadir seu tio mais velho e receber sua ajuda. Conheço Maizou há um bom tempo e, enquanto estava com ele, o tratei como uma alma gêmea, tratando-o com a minha maior sinceridade. No entanto, nunca pensei que ele me trairia. Ele violentou uma moça em plena luz do dia e alegou que fui eu quem ordenou que ele trouxesse aquela moça para mim. Eventualmente, descobri que ele estava sob os comandos de Yao Feng e ele intencionalmente se aproximou de mim para me matar. O Anshong disse com uma expressão indignada. Ao mesmo tempo, sua mente voava pelo lugar, pensando nas palavras que deveria dizer. Essa foi a primeira vez que abri meu coração para fazer amigos, e eu não esperava que fosse acabar assim. Pensar que Maizou foi comandado pelo Gongyi Yao Feng do clã Yao para fazer tal coisa. Eu não sabia que havia tal história de fundo. Se sim, não é de se espantar que você tenha ido ao pavilhão da vasta garça para causar um tumulto. A tia grande Wanhu Xuan assentiu com a cabeça. Ela era uma mulher e, depois de se casar, só poderia ser considerada meio membro do clã Wan. Como tal, ela realmente não se incomodava muito com os assuntos do clã. O conflito entre Wanshong e Yao Feng havia sido relatado ao imperador, então era natural que ela soubesse, mas ela não sabia que havia tal pano de fundo para o assunto. Qual é o seu ponto principal? O tio Wanzhen disse com indiferença. Ele já sabia de tudo isso antes, e isso incluía o histórico de Maizou. Ele os investigou adequadamente depois que o assunto aconteceu, e se não fosse por ele bloquear o assunto, o Wanshong teria sido preso e trancado na cadeia pelo crime de violentar uma civil. No entanto, ele não disse tudo isso. O Wanzhen não se importava se o Wanshong era vítima do assunto ou não. Não importava para ele se Yao Feng era quem pretendia causar dano ao Wanshong primeiro ou não.
Ele só se importava que o alvoroço que Yuan Shong causou no pavilhão da vasta garça e sua surra em Yao Feng tinham sido relatados pelo velho mestre do clã Yao ao imperador. Neste conflito, os interesses do clã Yuan foram negativamente impactados. Era com isso que ele estava preocupado. O final foi mais importante que o processo. Essa também foi a razão pela qual ele pisou furiosamente na família Yuan logo após o término da reunião na corte real. Se Yuan Shong foi incriminado ou não, nem era importante. Sentada ao lado, Madame Wu ouvia o assunto com um olhar envergonhado. Sua boca se movia, mas ela não sentia que era seu lugar dizer nada naquele momento. Foi depois desse assunto que acordei e percebi que havia cometido muitos erros no passado. Yuan Shong conseguia discernir os pensamentos de Yuan Zhen, mas não deu atenção e continuou com sua história. Yuan Juyan e Yuan Rushuan assentiram. Eles podiam sentir as mudanças de Yuan Shong, mas não sabiam o motivo por trás da mudança antes disso. As palavras de Yuan Shong foram aceitáveis por eles. Embora Yuan Shong tivesse sofrido um revés nas mãos de Maizhou, ele conseguiu acordar antes que fosse tarde demais. Isso era algo que deixava o clã Yuan encantado. Levando isso em consideração, Yuan Shong ficou satisfeito com o impacto de suas palavras e continuou. Yao Feng me tratou assim, e naturalmente, eu estava insatisfeito em terminar o assunto assim. Assim, eu intencionalmente me aproximei dele com a intenção de lidar com ele para desabafar o ódio dentro de mim. Só que eu não esperava que eu fosse ouvir involuntariamente a notícia de que o convite de Yao Guanyi para meu pai para uma reunião no pavilhão da vasta garça era na verdade um estratagema para separar meu pai do rei Song. No salão principal, os corpos do tio grande Yuan Zhen de Yuan Shong, da tia grande Yuan Rushuan, do tio Li Lin e da prima Yuan Juyan tremiam. Até mesmo espanto se refletia no rosto da mãe de Yuan Shong. Claramente, essa era a primeira vez que eles ouviam sobre a verdade por trás do assunto de Yuan Shong. Yao Feng havia enviado Maizhou para lidar com Yuan Shong, e Yuan Shong ficou furioso com ele por isso, então ele correu para procurar Yao Feng para questioná-lo. Mas enquanto fazia isso, ele involuntariamente ouviu o segredo chocante do clã Yao querendo lidar com o clã Yuan. Esta era uma explicação racional que todos aqui podiam aceitar. Se o clã Yao caiu por causa disso, foi realmente o decreto do destino. A perda de Yao Guanyi não era mais tão surpreendente. Levando em conta as reações deles, Yuan Shong assentiu com satisfação interior. Essa era a desculpa que ele tinha espremido seu suco cerebral para inventar. Se ele tivesse dito que ouviu a notícia de algum outro descendente com quem ele andava, o tio mais velho pensaria apenas que foi sorte da parte dele e que não tinha nada a ver com suas próprias habilidades. No entanto, se ele tivesse ido se vingar de Yao Feng e ouvido o plano do clã Yao, isso tornaria todo o evento diferente. No mínimo, isso foi resultado de diligência da parte dele, e não de pura sorte. Yao Guanyi é uma pessoa astuta, era impossível para ele ter qualquer boa intenção no coração ao convidar o pai para uma reunião. Eu sabia que tinha que atrapalhar a reunião deles de qualquer maneira, mas o pavilhão da vasta garça era fortemente guardado pelos especialistas da residência Yao. Era quase impossível para estranhos entrarem. Assim, considerando que era uma tarefa quase impossível para mim invadir, decidi trabalhar em Maizhou em vez disso. Então, Yuan Shong contou o que aconteceu entre ele e Maizhou depois disso. Todos sabiam do assunto com Maizhou, então não havia necessidade de ele mentir sobre esse aspecto. Isso faz sentido. Para você ser capaz de pensar em fazer uso daquele Maizhou, parece que você tem alguma inteligência. O tio Yuan Zhen assentiu e fez um raro elogio a Yuan Shong. Expressões bizarras apareceram nos rostos da tia-avó, do tio e da prima de Yuan Shong. Por outro lado, a mãe de Yuan Shong ficou encantada. Todos sabiam que o tio-avô era um homem austero que raramente sorria, nem preciso dizer, elogiava os outros. Tendo se casado com o clã Yuan por tantos anos, esta foi a primeira vez que a senhora Wu ouviu elogiar seu próprio filho. Claramente, as ações de Yuan Shong no pavilhão da vasta garça receberam sua aprovação. Que sensação estranha! Yuan Shong viu sua prima piscando para ele. Ele não pôde deixar de achar essa situação incrível. Há muito tempo, ele e seu tio mais velho compartilhavam uma antipatia mútua um pelo outro e ouvir os elogios de alguém de quem você não gosta era uma sensação bizarra. De qualquer forma, sangue é mais espesso que água. Eles vinham da mesma linhagem, e Yuan Shong ainda estava encantado em receber a aprovação de um ancião. No entanto, antes que Yuan Shong pudesse saborear a sensação, a voz autoritária do tio grande soou mais uma vez. Não vou perguntar a você sobre o assunto no pavilhão da vasta garça então. Já que você conseguiu ouvir sobre o assunto no pavilhão da vasta garça de Yao Feng, eu acho que deveria ter sido mesmo para o assunto do rei Song invocando seu pai. No entanto, e sobre o incidente nas fronteiras? Você ouviu isso também? Conheço Yao Guanyi há muitos anos, e troquei golpes com ele na corte real várias vezes. Entendo muito bem seus meios e personalidade. O pavilhão da vasta garça e o rei Song ficam na capital, e Yao Feng frequentemente andava de um lado para o outro do pavilhão da vasta garça, então não foi realmente bizarro que você ouvisse algumas coisas dele.
No entanto, o assunto na fronteira era completamente diferente. Quanto menos pessoas soubessem do assunto, mais provável seria que ele tivesse sucesso. Dada a personalidade de Yao Guangyi, ele pode nem ter contado ao seu assessor mais próximo sobre o plano, nem preciso dizer, seu filho. Então, como você poderia saber que ele usaria tal método para armar para seu pai e fazê-lo recuar 25 quilômetros de antecedência? Yao Guangyi não era um homem comum. Wang Zhen sabia desse fato melhor do que qualquer outra pessoa, ainda mais do que Wang Chong. Seus planos eram frequentemente elaborados com muito cuidado e secretamente, e ele fazia todos os preparativos para evitar que algo desse errado. Se Wang Chong tivesse ouvido falar do assunto do pavilhão da vasta garça de Yao Feng, isso ainda era compreensível. No entanto, era definitivamente impossível para Wang Chong ouvir o fato de que Yao Guangyi pretendia ir até a fronteira para armar para Wang Yan. Sendo um oficial poderoso na corte real, Wang Zhen tinha muitos olhos e ouvidos na capital, então raramente as notícias poderiam se esconder de sua atenção. No entanto, ele não tinha ouvido uma única palavra sobre esse assunto. Da mesma forma, os velhos conhecidos e alunos do velho mestre nas Forças Armadas também não tinham ouvido nada. Onde Wang Chong poderia ouvir notícias que nem os dois sabiam? Aí vem. Um raio passou pela cabeça de Wang Chong. Esse foi o clímax do show de hoje. Tio-avô, tia-avô, tio, pai e os outros, eles podem não saber exatamente o que Yao Guangyi faria, mas eles entenderam sua personalidade. Mesmo o tio mais velho que estava bem informado sobre os assuntos da capital não sabia que Yao Guangyi iria lidar com o pai de Wang Chong nas fronteiras, mas uma falha inútil do clã Wang foi capaz de saber disso com antecedência. Essa foi provavelmente a questão principal que deixou muitas pessoas, incluindo o avô de Wang Chong, perplexas. Independentemente de ser seu pai que ainda estava nas fronteiras, seu avô que estava na Embaixada dos Quatro Quartos, ou o tio-avô antes dele, essa era provavelmente a principal questão na qual eles estavam interessados. Se ele seria capaz de convencê-los, mudar a impressão que tinham dele e se tornar um membro altamente respeitado do clã dependeria disso. Eu não ouvi falar desse assunto, eu adivinhei. Disse Wang Chong. Adivinhou. Além da mãe de Wang Chong, todos os outros ficaram espantados. As sobrancelhas grossas do tio grande Wang Zhen se contraíram violentamente, como se esta fosse a primeira vez que ele estava encontrando o verdadeiro eu do fracasso do clã Wang. Como você adivinhou? O tio grande Wang Zhen perguntou. Essa resposta que Wang Chong acabou de fornecer foi ainda mais chocante do que se ele tivesse dito que tinha ouvido de Yao Feng. Yao Guangyi sempre foi minucioso nas coisas que fazia. Embora sua ação de conspirar contra o pai parecesse um rancor entre o clã Wang e o clã Yao, era, na verdade, uma luta política entre o rei Song e o rei Qi. Este foi um grande caso com implicações de longo alcance. O assunto no pavilhão da vasta garça foi frustrado por mim e minha irmãzinha, mas Yao Guangyi não era o tipo de pessoa que desistiria tão facilmente. Isso seria subestimar seus meios. Naquela época, eu tinha certeza de que ele teria outros planos. Como seu plano na capital havia falhado, era improvável que ele fizesse algo aqui novamente. Assim, a melhor maneira de ele lidar com meu pai era fora da capital, e, dentre elas, o único lugar onde Yao Guangyi poderia fazer seus esquemas era no local de implantação do meu pai. Estudei o mapa cuidadosamente e percebi que o local de implantação de Yao Guangyi e o local de implantação do meu pai não estavam muito distantes um do outro. Assim, concluí que era o melhor lugar, bem como o mais provável, para Yao Guangyi lançar seus movimentos. No momento em que Wang Chong terminou sua frase, todo o salão principal mergulhou em completo silêncio. Se um alfinete caísse agora, o som certamente seria ensurdecedor. Todos olharam para Wang Chong com espanto e por um longo momento, não conseguiram encontrar uma palavra para dizer. As palavras de Wang Chong eram lógicas. Se fossem os irmãos mais velhos de Wang Chong ou algum outro jovem talento inteligente que dissesse tais palavras, a multidão não ficaria surpresa. Mas Wang Chong. Isso foi muito chocante. Nesse momento, até o tio mais velho de Wang Chong esqueceu de falar. Boa criança, você realmente amadureceu. A mãe de Wang Chong ficou surpresa e encantada. Ela estava tão agitada que teve que continuar enxugando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Sem nem olhar, ela podia dizer que a performance do filho havia conquistado a aprovação de todos os membros do clã Wang. Ela teve 4 filhos, 3 meninos e uma menina, e entre eles, o mais preocupado era com o filho mais novo. Que mãe não deseja que seu próprio filho se torne realizado? Não é isso que todas as mães sonham? Neste exato momento, sua criança finalmente cresceu e amadureceu. Isso era algo que a deixava aliviada e encantada. Depois disso, o tio Wang Zhen perguntou. Sua voz não era mais tão severa quanto antes. Claramente, as palavras de Wang Chong o comoveram, e a impressão do inútil Wang Chong em sua mente mudou completamente. Estudei as terras perto das fronteiras e não havia poucas coisas que Yao Guangyi poderia manipular a seu favor. Por um lado, meu pai poderia simplesmente ignorar seus movimentos, e isso deixaria indefeso.
Ao mesmo tempo, era quase impossível para Yao Guang fazer um movimento em seu acampamento também. Assim, a possibilidade mais provável era através do Zhagao. O Anshong disse. Seu olhar era brilhante e calmo, e enquanto falava, ele exalava a aura de um sábio. Vendo essa visão, aqueles que estavam familiarizados com ele ficaram surpresos. Eles observaram o Anshong crescer e nunca viram tamanha qualidade nele. Esta criança finalmente cresceu. A tia grande pensou enquanto balançava a cabeça em aprovação internamente. Ela estava encantada com suas mudanças. Anteriormente, quando ela ouviu que o Anshong havia causado um grande problema no pavilhão da Vasta Garça, ela ficou extremamente furiosa. Ela sentiu que essa criança era muito imatura e nunca iria crescer. Mas agora, ela não ousava mais alimentar tais pensamentos. Eles disseram que até os garotos mais travessos e indignos acordariam um dia. Parece que Chonger finalmente acordou. A tia mais velha ficou muito feliz. Embora ela tivesse se casado com alguém de outra família e pudesse ser considerada apenas meio membro do clã Wan, ela e seu marido compartilhavam o mesmo destino que o clã Wan. O filho mais novo e indigno do clã Wan despertou de repente, além disso, mostrou talentos extraordinários. Isso era algo para o clã Wan celebrar. Eu analisei o assunto cuidadosamente, e essa era a tática mais possível que Yao Guang usaria. Se eu tivesse adivinhado errado. Não vou falar sobre isso. Mas se eu tivesse adivinhado corretamente, Yao Guang certamente deixaria a capital em breve para ir para as fronteiras, e os fatos provaram que minha conjectura estava certa. Neste momento, ele deveria ter passado no teste. Olhando para a expressão do tio grande, parecia que ele estava satisfeito com os resultados deste interrogatório. Dessa forma, ele seria capaz de explicar a situação para o avô também. No entanto, o Anshong sabia que esse nível de contribuição não era suficiente para receber a aprovação de todos os membros do clã. Na verdade, não era nem o suficiente para ele entrar no núcleo do clã. No máximo, ele só tinha revertido a impressão que todos tinham dele. Se ele quisesse que respeitassem sua opinião, ele ainda precisava exibir seu talento abertamente e mostrar mais de suas capacidades. Tio grande, o incidente na fronteira já terminou. Embora Yao Guang tenha sofrido 2 derrotas consecutivas, as fundações do clã Yao estão longe de serem abaladas. Se não estou errado, o velho mestre Yao do clã Yao logo irá até o avô para pedir uma trégua. Disse o Anshong. O quê? O velho mestre Yao pediria uma trégua com o nosso velho mestre? Como isso é possível? Ao ouvir as palavras de Yuan Shong, o choque apareceu no rosto de todos. Yuan Shong, você deve estar brincando. O velho mestre Yao é uma velha raposa astuta, e dada sua posição e identidade, como ele poderia pedir uma trégua com seu avô? Isso não é admitir a derrota diante do avô? Ele nunca faria uma coisa dessas. A prima de Yuan Shong, Yuan Juyan, foi a primeira a questionar suas palavras. Depois disso, os olhos em toda a sala dispararam em direção a Yuan Shong. Eles não conseguiam compreender por que ele tinha tanta certeza de que o velho mestre Yao pediria uma trégua. Era verdade que o clã Yao tinha se tornado motivo de chacota, mas isso não impediu sua autoridade e influência. No máximo, eles falharam em uma operação para acabar com o clã Wan. No entanto, Yuan Shong afirmou que a velha raposa astuta aposentada do clã Yao, uma figura cuja pisada faria tremer a capital inteira, pediria uma trégua com seu próprio velho mestre. Isso era algo inconcebível para eles. No entanto, a expressão sombria de Yuan Shong mostrou quão sério ele estava nesse assunto. Assim, todos esperaram em silêncio por sua explicação. Prima, você não pensou suficientemente fundo no assunto. Se considerarmos apenas o fato de que o clã Yao perdeu para o clã Wan nesta batalha, isso não contaria como muita coisa, e o velho mestre Yao não precisaria vir pessoalmente para resolver o assunto. No entanto, vocês todos se esqueceram? O velho mestre Yao havia recentemente denunciado nosso clã Wan ao imperador. Yuan Shong zombou friamente. Foi como se um raio tivesse atravessado o salão principal e os olhos de todos se iluminaram. De repente, eles entenderam o significado por trás das palavras de Yuan Shong. Agora, o clã Yao não só precisava resolver o descontentamento do clã Wan, como também precisava resolver o descontentamento de Sua Majestade. Todos podiam dizer o que o clã Yao estava fazendo depois do que Yao Guang fez na fronteira. Dada a sabedoria de Sua Majestade, vocês todos achavam que ele não seria capaz de dizer o que estava acontecendo. Nesse momento, a velha raposa astuta Yao tinha que sair, independentemente de estar disposto ou não. A posição de Yao Guang ainda não havia alcançado esse tipo de nível, então a velha raposa astuta não tinha escolha. Eles realmente se deram bem nisso. Aquela velha raposa astuta estava procurando por isso. Yuan Shong zombou friamente. Yuan Shong não estava falando bobagem. Logo depois que ele ouviu que o plano de Yao Guang falhou, ele estava pensando sobre esse assunto. Atualmente, Yao Guang não era capaz de aplacar a ira do imperador. Em todo o clã Yao, apenas o velho mestre Yao exercia tal capacidade.
A menos que o clã Yao decidisse descartar sua honra e riquezas, caso contrário, o velho mestre Yao não tinha escolha sobre o assunto. Sobre esse assunto, ele fazer uma visita ao avô e pedir uma trégua era a melhor solução. Mesmo que o velho mestre do clã Yao não tenha dito uma única palavra de desculpas, ele não teve outra escolha senão fazer uma visita ao avô de Yuan Shong na Embaixada dos Quatro Quartos. Ele também teve que entrar no Palácio Real para admitir suas falhas e implorar por perdão ao imperador. Isso foi algo que ele não teve escolha a não ser fazer. Se não estou errado, o velho mestre do clã Yao provavelmente começaria a agir dentro desses 2 dias. Yuan Shong sorriu. Inicialmente, todos pensaram que Yuan Shong estava falando bobagens e não se comoveram com suas palavras. No entanto, conforme ouviam, seus olhos lentamente brilharam e, eventualmente, ficaram agitados. Shonger, percebi que você realmente mudou. A tia Yuan Rushu examinou Yuan Shong de cima a baixo com um olhar curioso, como se fosse a primeira vez que ela se encontrava com o verdadeiro Yuan Shong. Era impossível para você dizer tais palavras no passado. Parece que o incidente com Ma Zhou foi uma bênção disfarçada. No mínimo, você amadureceu com isso. Rushuan, não importa o que aconteça, Shonger é da linhagem do velho mestre. Mesmo que ele possa ter seus momentos de loucura, não há como ele estar faltando. Eu acho que o ele atual é o verdadeiro ele. Talvez, no passado, ele possa ter apenas colocado seus pensamentos em outro lugar. O tio de Yuan Shong, Li Lin, era um homem barbudo e durão. Mesmo sentado, suas costas estavam completamente eretas. Com um único olhar, ficou claro que ele era do exército. Na realidade, seu tio Li Lin era realmente um militar. No entanto, diferente do pai de Yuan Shong, Yuan Yan, ele era um membro do exército imperial. Ele era um homem extremamente másculo e talvez devido ao escopo de seu trabalho, ele tendia a ser reticente e falava poucas palavras. Diferente da tia e do tio, o tio Li Lin não tinha nenhum preconceito contra Yuan Shong. Como diz o ditado, é impossível para um grande homem dar à luz um filho manso. Em sua perspectiva, o atual Yuan Shong era o verdadeiro Yuan Shong. Tio, você não deveria elogiá-lo tanto. Ele vai ficar complacente. Embora a senhora Wan tenha dito isso, ela estava realmente muito feliz. Ninguém desgostava que seus próprios filhos fossem elogiados. A performance de Yuan Shong dessa vez impressionou a todos, tanto que até mesmo seu tio mais velho, que não gostava dele, não disse nada sobre isso. Ele realmente deixou sua mãe orgulhosa hoje. Pai, se for realmente como o irmãozinho Shong disse, o avô definitivamente ficaria muito feliz. Yuan Juyan riu por trás das mãos. O avô de Yuan Shong era um nêmesis do velho mestre do clã Yao, e desde muito tempo atrás, eles estavam lutando um contra o outro. Nenhum dos lados estava disposto a se submeter ao outro. Se o velho mestre do clã Yao fosse até o avô para se desculpar pelo filho e pedir uma trégua, o avô certamente ficaria nas nuvens. O tio mais velho de Yuan Shong, Yuan Zhen, ficou sentado em silêncio, sem concordar nem discordar das palavras de Yuan Juyan. Embora as palavras de Yuan Shong fossem apenas especulações de sua parte, Yuan Zhen sabia que havia uma grande possibilidade de que as coisas se desenrolassem como Yuan Shong disse. Yao Guanyi sofreu um revés na fronteira devido a Yuan Yan, e a primeira coisa que ele pensou foi em ir até a família Yuan para perguntar sobre o assunto. Se não fosse por Yuan Shong ter mencionado isso, ele teria se esquecido completamente do problema com o velho mestre Yao. Não é de se espantar que o velho mestre tenha me enviado aqui. Muito provavelmente, ele já sabia dos acontecimentos no clã Yao. De repente, tudo ficou claro na mente de Yuan General. Ele olhou para Yuan Shong mais uma vez, mas havia muitos sentimentos complicados em sua mente. Seu terceiro irmão, Yuan Yan, tinha um total de 3 filhos e uma filha. Deixando de lado os 2 irmãos mais velhos, agora até mesmo o terceiro filho mais inútil estava se mostrando um trunfo útil. Isso desestabilizaria sua posição e autoridade como o filho mais velho do clã Yuan. A autoridade e influência que o velho mestre havia passado a ele definitivamente começariam a se dissipar, e para ele, isso não era algo bom. Mas, por outro lado, o clã Yuan dependia um do outro para sobreviver. Não era uma coisa boa para a outra parte se ele ou Yuan Yan caíssem. Desta vez, se não fosse pela repentina demonstração de talento de Yuan Shong ao prever a manobra de Yao Guanyi, o clã Yuan poderia estar enfrentando uma catástrofe desastrosa neste exato momento. Como um todo, se mais talentos aparecessem no clã Yuan, mais provável seria que o clã Yuan florescesse. Nesse aspecto, era uma coisa boa para ele também. Por um momento, Yuan Zhen ficou em conflito. Tio grande, mesmo que o clã Yao tenha perdido desta vez e o velho mestre Yao fosse pedir uma trégua com o avô, não devemos baixar a guarda. Yuan Shong era claro em ler rostos e sabia o que seu tio-avô Yuan Zhen estava pensando. Se em sua vida anterior, Yuan Shong definitivamente fugiria de sua responsabilidade e ficaria fora desse caso se visse seu tio-avô se comportando assim. Mas nesta vida, Yuan Shong entendeu que uma catástrofe estava prestes a acontecer com a grande Tang.
Diante desta catástrofe, o clã Wan não deve se envolver em nenhuma luta interna e deve se enfraquecer. O Anshong precisava unir todas as forças possíveis que ele pudesse explorar, e isso incluía seu tio-avô. Para esse motivo, apenas exibir sua capacidade não era suficiente. Ele tinha que mudar a atitude de seu tio-avô em relação a ele e fazê-lo sentir boa vontade em relação a ele. No mínimo, seu tio-avô não deveria ser hostil em relação a ele. Embora o clã Yao tenha perdido dessa vez, eles não perderam de bom grado. Acho que eles podem puxar algumas cordas em particular enquanto pedem uma trégua conosco. Com a atenção de Sua Majestade no assunto, eles não seriam capazes de colocar as mãos em meu pai, tio-avô, tio e tio pequeno. No entanto, seria difícil dizer o mesmo para os outros no clã. Ouvi dizer que o tio-avô está planejando mudar a posição oficial do primo? O Anshong falou se referindo ao filho mais velho de Wan General. O Anshong lançou um olhar significativo para o tio Wan General. O Angen estava sentado no assento principal do salão calmamente o tempo todo. Mas ao ouvir as palavras de Wan Chong, seu corpo inteiro estremeceu como se tivesse sido eletrificado. Ele sentou-se abruptamente e olhou para Wan Chong com um olhar de descrença. Ele estava envolvido em política há décadas, e então, ele foi capaz de entender as palavras de Wan Chong imediatamente. Naquele instante, suor frio encharcou suas costas inteiras. Todos tinham seus próprios motivos egoístas. Para neutralizar a influência de Wan Yan no exército, ele secretamente colocou o nome de seu filho mais velho, Wan Li, na lista de promoção da corte real. Ele esperava usar o velho mestre e sua própria influência para enviar seu filho mais velho Wan Li para uma posição mais alta. Ele não havia alarmado ninguém sobre esse assunto, mas, em particular, ele já havia mandado o departamento de pessoal militar cuidar disso. Se o clã Yao fizesse alguma coisa sobre esse assunto, seria desastroso. Pensando nisso, o Angen não conseguiu mais permanecer sentado. Fim dos capítulos do 36 ao 40. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!